Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje nós estaremos fazendo uma comparação entre a civilização persa e os fenícios. Vamos começar falando sobre os fenícios. Os fenícios, eles viviam na região do Líbano. A sua organização política como era? Eles viviam em cidades-estado independentes. Cada cidade tinha seu governador, suas leis, elas eram independentes, uma não dependia da outra. A região não era boa para a agricultura, então eles passaram a investir no comércio marítimo. Eles se destacaram no comércio marítimo. A região era rica em cedro e com a madeira dessa árvore eles se especializaram em fazer suas embarcações. Na época, os fenícios ficaram conhecidos como os grandes comerciantes do seu tempo. A religião fenícia, ela era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses e esses deuses estavam ligados às forças da natureza. Os fenícios deixaram como herança, como legado para nós e diversos outros povos, o alfabeto. O alfabeto fenício, ele era composto apenas por consoantes. Posteriormente, os gregos, eles introduziram as vogais e nós passamos a herdar o alfabeto fenício então. Com relação aos persas, os persas viviam na região do Irã. A sua organização política era diferente da organização política dos fenícios. Os persas, eles não viviam em cidades-estado. Os persas formaram um verdadeiro império. Esse império, ele foi se expandindo, cada vez mais ele foi crescendo por meio das guerras de conquistas. Então, eles iam anexando as terras conquistadas ao seu território. E foram vários imperadores, entre eles Dario, Cambises, né? O Ciro, vários deles. Os persas, eles tinham uma política de tolerância com o povo conquistado. Eles deixavam o povo conquistado manterem a sua cultura, a sua religião, o seu modo de vida. E em troca, esse povo conquistado deveria pagar impostos ao imperador persa. Os persas agiam dessa forma em uma época que os outros povos agiam muito diferente com o inimigo, o povo conquistado. Os outros povos, quando conquistavam um povo, tinham uma ação destrutiva sobre o outro povo, né? Saíam destruindo tudo, escravizando, matando, passavam a impor a sua cultura ao outro povo. E os persas já faziam de forma diferente, mantinham essa tolerância com relação ao povo conquistado. Com qual objetivo? O objetivo de evitar revoltas, rebeliões. Dessa forma, a única diferença é que aquele povo não iria mais pagar impostos para o seu rei, mas sim para o imperador persa. Com relação a essa expansão territorial, o território dos persas, o império se tornou tão grande que foi necessário dividir o território em províncias
Essas províncias eram conhecidas como satrápias e eram governadas por sátrapas. O imperador dividiu o território para facilitar na administração do território. O imperador, ele tinha também funcionários de sua mais alta confiança. Esses funcionários, eles eram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Eles tinham como função vigiar as satrápias para ver se os sátrapas estavam governando da forma correta, administrando da forma correta as províncias. Os persas, eles entraram em uma guerra contra os gregos e posteriormente outros povos, e assim foram enfraquecendo e acabaram sendo conquistados por outros povos. A religião persa, ela era dualista. Eles acreditavam que existia o Deus criador do universo, conhecido como Ahura Mazda, o Deus do bem, e existia uma força que representava o mal, conhecida como Ahriman. E as pessoas, e essas duas forças, o Deus Supremo e essa força do mal, eles acreditavam que viviam em conflito. Era uma verdadeira disputa, em conflito. E os seres humanos ajudariam o Deus Supremo se eles tivessem boas ações na Terra. Eles acreditavam em vida após a morte, acreditavam no paraíso, no julgamento das almas, em tudo isso. Sexto ano. Então, na aula de hoje, eu fiz uma comparação entre esses dois povos, os persas e os fenícios, e deixei uma atividade para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.